Sejam bem-vindos ao canal Umbanda, falando de coração para corações. Sou a mãe Renata da tenda de Umbanda Luz e Caridade da cidade de Salto. No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre desdobramento, projeção astral. Por que desdobrar? Esse é o nosso assunto de hoje. Mas antes disso eu peço para que vocês vejam a minha camiseta. A minha japamala que combina com a camiseta. Onde nós estaremos aí com um site exclusivo para vender as camisetas exclusivas, designs exclusivos, porque a Tuque é exclusiva para vocês que gostam do nosso trabalho, tá? Brincadeiras à parte, mas todos sabem que as camisetas, as canecas, tudo aquilo que a mãe vai oferecer é por conta de estar ajudando a gente aí no nosso projeto, tá? Que é o Projeto Tijolinho, onde a gente quer arrecadar fundos aí para a gente poder ter o nosso chão, para a gente poder ter o nosso terreno e a partir daí, com a ajuda e a colaboração ainda que vai precisar continuar, a gente erguer as 4 paredes necessárias para a gente acomodar todos quando tudo isso passar. E vai passar, tá bom, gente? A gente já está se estruturando, a gente só está se preparando aí para o momento certo, tá bom? Agora sim, se inscrevam no nosso canal, quem não é inscrito, ative os sininhos para receber as notificações, dê o seu like e compartilha, tá? Quando a gente fala de desdobramento, o que ocorre é a separação do corpo físico do corpo espiritual, tá? Tem um trabalho, tem um benzimento que a mãe faz, algumas pessoas têm mais facilidade de desdobramento e outras não, outras só quando estiver dormindo mesmo. Tem um benzimento que a mãe faz lá no espaço, que é com os cristais. E quando a gente termina esse trabalho, as pessoas relatam que teve aquela sensação que parece que o corpo expandiu. Então, o corpo expandir, literalmente é isso, a gente pedindo, né, para que o corpo se separe ali, o corpo físico se separe da matéria, para que a gente possa o quê? Tratar o espírito. Por quê? Tratar o espírito. Porque se a gente tiver com o nosso emocional desequilibrado, se a gente tiver com o nosso espiritual desequilibrado, se a gente tiver com a nossa mente desequilibrada, se a gente tiver com o nosso mental desequilibrado, automaticamente meu espírito vai passar, vai somatizar tudo isso que eu estou em desequilíbrio, vai somatizar para o meu organismo. E isso vai se tornar o quê? Doenças, tá? Então muitas vezes não é uma doença física onde você vai no médico e o médico vai tratar a sua dor. Não, às vezes é uma dor que você está sentindo que você não sabe nem de onde que é. Eu para variar, eu e as minhas propriedades, eu já tive dor feita pela somatização e foi só a cirurgia espiritual que resolveu. Gente, resolveu tanto a cirurgia espiritual que meu problema era no intestino delgado, que fica nessa região aqui. Ia para o médico, barriga inchada, nada resolvia, nada. Ia lá, tomava até morfina, eu já tomei por conta dessa dor, até o ponto do médico chegar para o meu marido e falar: olha, a gente vai fazer uma cirurgia investigativa, a gente vai abrir e ver o que está acontecendo. Era muita dor, não era pouca não. Na ocasião, meu marido não deixou. E aí ele falou assim, não, eu quero autorização para poder tirar ela daqui para levar para um lugar. E realmente ele me levou num lugar que faz a cirurgia espiritual. Eu fiz a cirurgia espiritual em dezembro. Quando foi em fevereiro, eu estava num curso em Campinas do meu trabalho e eu comecei a ter cólica de rim. Eu sempre tive cólica de rim, tive muita pedra, né? Só de cirurgia no rim foi 9, só vocês terem ideia. Só pedreira e pessoa. E nem sou de Xangô, hein, gente? Então, nesse dia eu passei mal, bem na hora do almoço. Me levaram para o pronto-socorro, eu fui fazer, né, aliviar dor, fui fazer ultrassom. Quando foi feito o ultrassom do abdômen total, a médica falou para mim, nossa, você tem uma cirurgia recente no seu intestino. Eu virei para ela e falei assim, não tenho cirurgia no intestino. Ela ficou brava comigo. Ela falou, como assim? Quer dizer que eu não sou médica, agora eu não sei ver um exame. Ela respondeu desse jeito para mim, gente. Eu fiquei quieta, eu vou discutir com a doutora? Não, né? Só que aí eu fiquei com aquilo na cabeça, de repente me deu um clique. Porque aonde ela apontou, onde ela, na hora que estava conversando comigo, mostrou, era justamente onde eu tinha feito a cirurgia espiritual.
E foi tão perfeita a dor, realmente eles tiraram de uma forma que tinha uma cicatriz ali. Gente, eu tenho esse exame guardado até hoje. Entre outros exames que eu tenho, que um dia eu vou parar aqui para vocês e vou mostrar. Um dia eu tô com a doença, outro dia eu tô sem nada, tá? Mas não é assim do nada não, tá? É muito sacrifício, aquele sacrifício assim, tipo, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, você tem que estar lá fazendo o seu amaci, que o seu mentor pediu, sua mentora pediu, e você, 21 dias de limpeza, de purificação, sem comer carne, sem beber, já não bebo, né, gente? Mas uma carninha de vez em quando vai. Fazendo uma limpeza, fazendo uma purificação, até eu repetir um determinado exame. E quando eu fui repetir aquele exame, eu não tinha mais nada. Isso não aconteceu comigo nenhuma nem 2 vezes, tá? Então, de novo, a mãe está falando aqui com propriedade, coisas que aconteceram na minha vida. Isso é a somatização. Então, quando eu tive, por exemplo, essa questão, eu estava iniciando a minha caminhada espiritual. Eu era um pouquinho rebelde, lá no começo. Então, assim, a espiritualidade falava para eu ir para a direita, eu ia para a esquerda, né? Para bater cabeça, né? Para ter mais experiência, para poder vir conversar com vocês, para vocês não fazerem o mesmo que eu fiz. Então, isso era a somatização. Era o que ela estava me trazendo, né? Toda a energia, aquele peso, né? Que eu, pelo fato de não estar com a doutrina que eu tinha que estar, fazendo os banhos que eu tinha que fazer, fazendo, né, todo o trabalho que eu tinha que fazer, eu estava sendo um pouco rebelde. E aí eu estava sentindo no meu físico. Então, quando a gente fala da somatização, é isso. Então, a somatização são coisas que, primeiro ele pega o nosso campo vibratório, ele pega primeiro o nosso espírito, para depois ele vir para o nosso físico, tá? Então, por isso que a gente tem que estar sempre brigando com as nossas emoções, brigando mesmo, gente, porque tem muita gente que aceita aquilo que a emoção está trazendo, aceita aquele peso espiritual que está ocorrendo naquele momento, e todos nós somos capazes de lidar com isso. A gente não tem que se entregar, a gente tem que resolver, a gente tem que, no mínimo, pedir ajuda. Começa por aí. Se eu não estou tendo força para me curar de uma determinada situação e eu sei como sair dela, mas a minha cabeça não permite, a minha vontade não permite, então, gente, vamos realmente aí fazer alguma coisa e pedir ajuda, tá? Então, quando a gente fala do desdobramento astral, ou a projeção, ou desdobramento espiritual, a gente está desconectando do nosso corpo. Existem várias formas, eu falo nem a forma, é a evolução do desdobramento. Tem pessoas que têm essa facilidade que faz desdobramento acordada, que é o caso quando eu falei para vocês do benzimento que eu faço e de repente a pessoa sente que o corpo expandiu. Ela tem a sensação que ela está olhando para ela mesma de cima. Quem de nós, médios principalmente, isso não necessariamente tem a ver com religião nem com mediunidade, viu, gente? Mas nós como médios, automaticamente, quando éramos adolescentes, quando a gente começou aí a entender um pouquinho do que é a vida, muitos de nós teve essa sensação de a gente achar até que é sonho. Você está lá na sua cama e você se vê na sua cama, ou você abrir os olhos e você vê o seu quarto todo ali, de repente você olha para cima, tá você lá grudado no teto, né? Isso foi o quê? Foi uma projeção, foi um desdobramento, tá? O desdobramento, quando você não tem medo, quando você se entrega, quando você está aberto e entendendo que faz parte, né, do seu espírito fazer isso, né? Então, quando ele sai, ou ele vai ficar ali, quando você tem medo, ele vai ficar ali no quarto, vai ficar paradinho ali te olhando até o momento de você retornar para o seu corpo, né? Nós temos o nosso plexo solar, ele tem, sempre eu falo, né, que ele tem que ser muito protegido, porque daqui é que a gente adquire as energias negativas. E é daqui que a gente tem um cordão de ligação com o nosso espírito quando ele vai para esse desdobramento. Então, assim, o meu equilíbrio emocional, o meu equilíbrio espiritual é muito importante para que eu não vá para dimensões densas, porque nós vivemos uma dimensão. O lado espiritual, os espíritos vivem em várias outras dimensões. Então, de repente, eu saio daqui, eu vou para uma dimensão acima da nossa, ela é muito densa,
né? As dimensões, quanto mais, né, aberta, quanto mais degrauzinho a gente estiver alcançando, menos densa ela vai ficando. Mas a primeira é muito densa, que é só onde o nosso espírito no desdobramento consegue chegar. Então, se eu estou com uma energia boa, a gente vai no segundo degrauzinho, aonde a partir dali o nosso corpo, o nosso espírito encontram com outros espíritos e a gente vai para uma caminhada, ou uma missão de trabalho, ou a gente vai auxiliar, ou a gente vai matar a saudade de entes queridos, né? A gente vai buscar informações ali. Então, existe essa outra forma da gente também matar a saudade dos entes queridos. É o que eu falei, alguns desdobramentos são com mais facilidade e outros não. Isso não tem a ver com a mediunidade, tá? E aí eu falo para vocês o porquê desdobrar. Quando se é médium, o desdobramento ele ocorre porque eu não estou cumprindo a minha missão aqui na Terra. Então eu não estou... Um exemplo, eu não estou trabalhando no terreiro, eu não estou frequentando uma igreja, eu não estou fazendo nada para o meu bem-estar. E aí, a partir daí, o nosso espírito começa a buscar aqui, sabe aquele contratinho que a gente assina antes de vir para cá? Quando a gente está muito fora dele, o desdobramento começa a ocorrer. Por quê? Para a gente ter sensações, para a gente começar a ter consciência de que a gente tem que se conectar com o mundo espiritual. Tem pessoas que é muito matéria, tem pessoas que não têm ligação nenhuma com o mundo espiritual. Olha só como que está acontecendo com o nosso planeta, né? Por quê? Gente, testes foram feitos, né? Eu tenho uma amiga que trabalha no hospital de campanha, né? No interior também, em Limeira. E a gente conversando essa semana, ela me relatou que ela ajudando os pacientes ali com uma palavra, com uma oração, ela consagra até a comida desses pacientes de Covid. E aí percebeu que as pessoas estão tendo melhora. Então, realmente, se eu fortaleço o meu espírito, se eu fortaleço a minha alma, né, a doença está no espírito para depois pegar no físico. E se eu começo a fortalecer o meu espírito, a minha alma, automaticamente o meu físico começa a ficar forte também, né? Então, a fé move montanhas. Então, através da fé, sim, mas aquela fé de coração, gente. Não é aquela fé de momento, no momento do desespero. Fé é fé, não é menor nem maior. Se eu tenho fé que eu vou ser curada, se eu tenho fé se eu tenho fé simplesmente que Deus vai fazer o melhor para mim, se eu tiver que desencarnar pela doença, eu sei que Deus está fazendo o melhor para mim, porque essa é a vontade dele, tá bom? Então vamos cuidar um pouco mais aí dos nossos pensamentos, principalmente na hora de dormir, porque o espírito, ele está ali, ele vai sair do nosso corpo e ele vai para algum lugar. Então permita que pelo menos o seu espírito vá para um lugar bom, para que quando você... Aí as pessoas às vezes reclamam, não, porque eu acordo cansada, porque parece que eu corri uma maratona, porque... Tá, o que você estava fazendo antes de dormir? Ai, porque eu fui lembrar de um passado que eu sofri, entendeu? Ah, gente, aí não tem como, né? Quase que você vai para o umbral da vida antes de morrer, né? Antes de desencarnar de vez. Então a gente tem que pensar coisas... Quer lembrar? Lembra, gente, mas vamos lembrar de coisas boas. Na hora do sono, antes do sono, as pessoas têm mania de se martirizar com pensamentos ruins, com lembranças ruins, né? Com sofrimento. Passou, sofreu, passou, acabou. Você não está aqui? Não está com saúde? Não está com vida? Não está respirando? Então vamos aproveitar, gente. Para de ser mimimi, gente. Tá difícil para todo mundo, né? Vamos, gente, fortalecer, vamos se fortalecer, porque vocês conseguem. Eu vivo dando exemplo aqui para vocês, eu vivo dando exemplo da minha própria vida. Vocês conseguem, gente. Vamos parar de achar que não, vamos parar de se colocar como vítima da situação, vítima da história. Nós não somos vítimas. O pior sentimento que tem é esse. Os obsessores adoram vitimismo e culpa. São dois sentimentos que, olha, é prato cheio para eles se aproximarem da gente. Aí depois vocês vão chegar para a mãe Renata, mandaram demanda para mim. Não foi demanda não, foi você mesmo que criou. Através dessa vibração, através dessa energia. Então, se eu estou aqui falando isso para vocês, é porque a gente sabe do que está sendo falado. E a gente sabe que vocês conseguem passar por isso.
Então vamos buscar essa força que vocês nem imaginam que tem dentro de você. Mas às vezes é mais fácil a gente reclamar, né? Do que a gente cavucar aqui dentro da gente e buscar essa força. E seja qual for o problema, seja problema de saúde, seja problema financeiro, seja problema familiar, seja qual for o problema. Busque a força dentro de vocês, tá? Comecei um assunto, terminei outro. Mas resumindo, falamos aí do desdobramento, por quê? Porque o desdobramento foi um assunto a pedidos. Muitas pessoas têm essa dúvida. Só na corrente eu tenho 2 médios que têm uma facilidade muito grande do desdobramento. Só que a partir do momento que elas estão dentro da corrente, que elas entraram na corrente e começaram a se entregar mais para o desenvolvimento, a projeção, o desdobramento parou. É raro. Há pouco tempo que uma delas me narrou uma situação, mas assim, parou para quem tinha desdobramento todos os dias. E muitas vezes nós temos desdobramento todos os dias, mas a gente não lembra, né? Por quê? Porque o nosso espírito está em paz. Ele sai, ele vem, ele vai passear, ele vai trabalhar, ele vai fazer o que ele quiser e ele volta, sabe que o nosso corpício está lá esperando por ele. Mas está em paz, porque aqui também está em paz, tá bom? Dúvidas? Estou à disposição aí nos comentários, tá bom? Sempre respondendo aí da melhor forma possível. Comentem, se inscrevam, compartilhem, dê o seu like, acompanhe a gente na rede social, veja a minha camiseta, porque no próximo vídeo eu vou estar com outra. Quem que é o modelo da Tuque? A mãe Renata. Mentira, lá no site tem mais 2 modelos, que elas não sabem ainda, uma sabe, a outra não sabe ainda. E site que nós estamos finalizando para trazer aí mais novidades para vocês, tá bom? Gratidão por estarem comigo em mais um vídeo falando do quê? De Umbanda, falando de coração para corações. Até o próximo vídeo.